Bem-vindos a mais um Full HD Convida, um espaço reservado para você vir aqui e contar a sua história, seja pessoal, seja da sua empresa, seja produto, serviço, não importa. O lugar está reservado para você. E hoje a gente convidou um médico que já é cliente aqui do nosso estúdio, já grava conteúdo para as redes sociais, sabe a importância de gravar vídeos para as redes sociais, e hoje a gente convidou ele para contar a história dele, né? Porque muitas vezes eles têm o próprio podcast, onde eles convidam pessoas para baterem o papo, né? Falar sobre determinado tema, só que hoje o protagonista é o doutor Fábio Califre, que é ginecologista, obstetra também, e ele vai contar para a gente um pouco da sua história e também falar com você que está pensando aí em ser mamãe. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lu. Foi um prazer estar aqui novamente, né? Agora desse lado, Desse lado, né? um pouquinho diferente, né? Como que se sente? Porque é melhor ser entrevistado ou entrevistador? Não sei. Vamos ver hoje. Vamos ver Vamos hoje. descobrir isso. Vamos Então, descobrir isso. primeiro eu quero descobrir uma coisa muito legal que eu acho que a gente nunca falou nas suas redes sociais, do porquê que você escolheu a medicina. Lu, eu não, assim, né? Eu acho que teve uma influência importante da minha mãe, que é médica, né? Minha mãe é ginecologista e obstetra. Então, eu acho que eu não consigo me ver em outra profissão, né? Eu acho que isso é meio clichê de todos os médicos que você perguntar. Tem alguma Se, relação, se os né? pais são médicos, eles sempre vão trazer isso como uma verdade, né? Então, eu não consigo me ver como outra profissão. E durante a faculdade de medicina, ok, você já tinha certeza que era isso mesmo que você queria, por influência até da sua mãe, mas durante a faculdade, você sentia que de fato era a sua escolha mesmo? Dentro assim, como a escolha da medicina, sim, né? Na ginecologia, e na obstetrícia, minha mãe não me influenciou nessa maneira, Ah, né? Ela nunca cobrou isso de mim, sempre deixou isso muito aberto para eu ter a minha escolha. Mas eu acho que foi o caminho natural durante a faculdade, né? Eu fui presidente de liga de ginecologia dentro da faculdade, então foi um caminho natural e uma coisa que foi muito interessante na minha formação. A minha mãe, ela fazia obstetrícia, né, ainda faz, mas ela me chamava para instrumentar para ela desde o primeiro ano de faculdade. Então eu uhum. acabei na época fazendo um curso de instrumentação cirúrgica para poder entrar nos hospitais, porque era um pré-requisito que os hospitais exigiam, e com isso a gente ficava junto quase sempre, e quando eram partos que eram cesárea, ela tentava marcar, porque eu fiz faculdade fora, né, então ela marcava nos períodos que eu pudesse estar Estar, presente. né? Então, desde o primeiro ano que eu entro com ela dentro dos hospitais, Nossa, que então faz muito responsabilidade, tempo que né? eu entro Dela e sua, né? exato, exato. Isso aí é em 2002. Então, Caramba. mais ou menos desde essa época que eu frequento as maternidades de São Paulo, E né. nesse momento foi que você já entendeu que você ia para a área da ginecologia Ah, ou teve sim. alguma área que também chamou sua Não, atenção, eu acho que que quase fez você não. mudar? Eu acho que desde do segundo ano de faculdade, assim, foi uma decisão que eu tomei e construí mais ou menos a minha carreira, vai, pensando assim, desde então e nunca tive uma dúvida para onde eu iria. Agora você falou de liga, né, você sabe que, os médicos que eu já entrevistei falam muito isso. "Ah, eu fazia parte da liga da faculdade, lá-lá". Que é essa liga? Porque na minha época da faculdade, eu não sei se é porque eu fiz marketing, a gente não tinha isso. As ligas, eu não sei como é que tá hoje, né, mas na época que eu fiz, eram assim, reunia, os professores e os alunos que eram mais interessados naquele assunto, né. Então tinha diversas, atividades, então tinha a feira de saúde lá da faculdade, então a gente, juntava para conscientizar o exame de Papa Nicolau, de preventivo de câncer, da mamografia, então era uma coisa que unia quem tinha esse interesse, né, e aí a gente discutia alguns casos, algumas coisas relacionadas ao tema, né, era bem interessante na Eu época. imagino, nossa, é porque eu fiquei curiosa, fiquei triste também, né, no momento, porque
na minha área não tinha isso não. É, acho que foca mais em medicina, né, eu não sei se em Não, outras porque minha faculdades sobrinha tem faz farmácia e ela tem alguma tem coisa disso. inclusive ela montou a liga Que legal. de cosmetologia, é isso? Uhum. Ela montou a liga. Que legal, que Ela é legal. super engajada na faculdade. Então não sei se é dessa área da saúde, né, porque ou era na minha época não tinha esse babadinho aí não. Ia participar? Talvez não, Talvez não. né, talvez Ma não. Sabe por mais um quê? compromisso? Sim, porque eu trabalhava já, e eu estudava à Uhum. noite. Por exemplo, o TCC da minha faculdade, a gente se reunia de final de semana, porque com que hora que a gente ia se reunir? É. É, uma coisa que a liga fazia na época, a faculdade tinha um vínculo com a Santa Casa lá da cidade, com a Santa Casa de Mogi das Cruzes, então a gente como membro da liga dava plantão, não remunerado, Como mas estágio como já. pra aprendizado, né, Ah, você tinha essa orientação dos médicos, dos que professores e você legal. conseguia dar plantão. Nossa, você chegou então já para atuar com muita Quando experiência. eu entrei no primeiro ano de residência, eu já vinha com uma bagagem, claro que uma bagagem mais de aprendizado do que de prática, né, Hã. mais teórica do que prática, mas desde então, né, desde a faculdade, aí depois existe na medicina, um estágio que você faz, em casa, eu fiz na casa maternal, no Leonor Mendes de Barros, mas tinha gente que fazia no Hospital do Cachoeirinha, que era plantão de ginecologia como interno, lá no quarto, quinto ano da faculdade. Eu também fiz na casa maternal, então você vinha com uma bagagem nesse sentido, né. Você trabalhou muito em pronto-socorro então, ou não? Não, 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 é mais na porque olha, residência, mais na eu tinha um residência. amigo, isso há muitos anos, ele fazia plantão, né, em pronto-socorro e era cada história na área de ginecologia que É, ele contava pra gente que o eu ficava o que chocada. eu fiz na verdade, você falou do pronto-socorro, é que eu pensei em pronto-socorro geral. Eu fiquei na porta da Promatre do Santa Joana, eu tô lá desde 2011. Nossa, Então é foram tempo, parei hein? agora, são 13 anos praticamente de semanalmente estar lá dentro do pronto-socorro do Hospital Santa Joana e da Promatre. Entendi. E aí, você tem a clínica Progin há quanto tempo? A clínica, ela veio de uma ramificação, vai, a gente pode dizer, da clínica da minha mãe, né, que está lá há quase praticamente 30 anos na área. E em 2022 para 23 a gente idealizou, eu, a doutora Lília, que é minha esposa, a gente idealizou essa clínica de uma maneira um pouco diferente, né, de ter um conforto maior para as pacientes, e foi aí que a gente começou essa história nova na Progin. E foi na faculdade que conheceu a doutora Ali? Não foi na faculdade, Verdade. foi Ah, na quero saber dessa história aí, que ela tá aqui nos bastidores e depois ela vai confirmar para mim. foi na residência. Foi na Ah, residência aos 45 do segundo tempo. Aos verdade. 45 do segundo tempo, a gente estava acabando praticamente o último ano de residência, e aí o destino fez com que a gente ficasse junto e O destino até hoje. literalmente foi traçado na maternidade, como diria Cazuza, é isso? Exatamente. Na maternidade da Santa Casa Da de São Santa Paulo. Casa, né? Que Exato. legal, hein? E é uma história que já tem quanto tempo? Olha, a gente começou em 2011 praticamente, então Nossa, estamos é tempo, hein? 13 anos juntos É já. tempo. E aí você foi para uma área da ginecologia que hoje você é um obstetra de renome, né? Muita gente conhece, muita Uhum. gente procura por conta disso. E a parte do atendimento da mulher como um todo, Como um é todo. isso? É. Hum. O meu foco, eu na época da residência eu até fiz uma especialização em oncologia pélvica, né, mas meu foco mais hoje é o consultório de uma maneira geral e a parte de obstetrícia e cirurgia ginecológica, né. Hoje, o que que aparece mais no consultório? É a parte mais de check-up ou é mais gestante mesmo que te procura? Eu acho que, assim, o ginecologista, né, ninguém, por exemplo, o homem deveria, mas o homem não vai no urologista, ele não tem um ortopedista que ele vai todo ano para ver se está tudo bem, Não, mas a mulher, ela tem um ginecologista como um médico que ela vai todo ano, total. pelo menos uma vez por ano, né. É. Então, os nossos pacientes, a grande maioria vão ser por rotinas, né, Uhum. então eles vão para fazer a rotina, e nesse meio tempo, ou engravida, ou tem alguma queixa pontual, mas a verdade é que a mulher procura o ginecologista para a rotina ou quando ela tem alguma queixa
pontual, né. Você tem ideia mais ou menos, assim, chutando bem alto, porque eu sei que É. já foram muitos, mas quantos partos você Ah, já fez? não Não, não tem digo, não tem quando uma você já começou a atuar é. realmente com CRM, tudo É, na certinho. assim, eu sempre brinco com essa história, porque na época da residência, né, eu estava acho que no 1º ano de residência, alguma coisa assim, e a gente fazia plantão num hospital público, mas fazia parte da residência, que acho que foi em 10, 15 dias, a gente fez só de cesárea que eu contei, foram mais de 40, 45 Ah, cesáreas, só cesárea, fora os partos normais. Então, assim, desde lá já perdeu a não perdi a conta. conta, mas assim, milhares, com toda certeza, com Com toda cer certeza. Você guarda algumas fotos, assim? Você tem essa recordação dos partos? Tenho sim, Porque eu acho que eu tenho. bastante obstetra tem É. isso, né? A gente guarda, a gente coloca às vezes no Instagram e tal, mas é engraçado porque às vezes a paciente, quando é aniversário do filho, alguma coisa nesse sentido, ela posta e você relembra aquelas pacientes assim, que o parto foram há 8 anos, É. 10 anos, que você já tinha se perdido, né, na memória, no tempo, e aí você fala, nossa, olha, 10 anos atrás, 11 anos atrás, é bem legal Já que isso. você tocou em memória, então, você consegue lembrar de algum caso, de parto, assim, que te emocionou? Pô, eu acho que assim, eu sempre me emociono nos partos, né. Eu não posso ver o pai chorar. Se o pai chorar, eu já me emociono. E é claro que cada história é uma história, né, Aham. então às vezes a gente vê se a história da paciente foi uma história que foi muito sofrida, você percebe que, assim, foram vários abortos anteriores, que foi uma gestação mais complicada, a hora que nasce você tem uma emoção diferente. Hum. Todos você se emociona, mas quando a história é mais castigada, eu acho que o impacto é maior. E alguma história triste? Acho que, assim, graças a Deus eu nunca tive nenhuma perda de paciente, né. Hã. Abortos acontecem, mas de mãe, graças a Deus, até hoje nunca teve, que talvez seja o mais impactante É, né, da sua profissão, né. da Desde a sim, residência claro, até hoje, né, acho que até mais na residência, né, porque aí É, você acaba até, sei lá, se culpando, eu acho que na residência, Lu, você tem uma segurança dos seus professores, que dos seus estão ali, né. preceptores, você é um aluno, né. É, Acho que a partir do momento que você sai da residência, é o teu. é. En É então é você contra o você, mundo. exato. Então, assim, graças a Deus, e a gente sabe que existem intercorrências na obstetrícia que não depende do médico, não depende da paciente, é estatístico. Tem Aham. pacientes que vai acabar indo a óbito por algum motivo especial, né. Então, graças a Deus eu não tive, mas é estatístico. Agora dentro da gestação, vamos falar sobre esse assunto que eu acho que Uhum, interessa bastante gente. Eh, Quais são os maiores riscos que ainda mais na atualidade, né, onde as mulheres estão cada vez mais, adiando uhum, esse momento, porque estão priorizando de fato a profissão, né, ou o estudo, ou sei lá o quê, estão sendo mães mais tarde. uhum. Hoje você consegue analisar os riscos que são maiores do que antigamente? Ou é tudo Eu igual? eu acho que assim, os riscos maternos, a gente sempre vai ter as 2 doenças principais que sempre assombram o obstetra, que é a pressão alta na gestação e a diabetes gestacional, Uhum. né. Isso sempre vai existir, existe um conceito de que uma mãe que teve a pressão alta e teve uma complicação pela pressão alta, indo a óbito materno por pressão alta, mostra um pouquinho de um pré-natal mal cuidado, né. Uhum. Não é a principal, aqui no Brasil, a principal causa de óbito materno. É É o único o lugar, pré-natal porque mal feito. né, então assim, o Brasil é um país muito heterogêneo, né. Uhum. Então você não pode, achar que o atendimento que você tem numa capital, dentro da capital já muda bastante, mas de lugares que não têm recurso, isso é uma coisa muito importante, né. Uhum. Que é um pré-natal ideal hoje? Olha, eu entendo um pré-natal, não sei se existe um conceito para isso. Eu acho que tem que ser pelo menos uma vez por mês para ver Uhum. essa gestante, né, fazer um controle de ultrassom, fazer um controle de pressão, de exames de sangue,
Acho isso super importante. Entendi. Porque em qualquer estágio, ali da gravidez, né, da gestação, é possível, reverter quadros. Sim. Se você não conseguir reverter, por exemplo, ninguém vai reverter uma diabetes gestacional, Uhum, mas você não deixa ela piorar, ela complicar, uhum. né. Então, assim, se a paciente ela não tem essa supervisão, muito provavelmente vai complicar. E essa diabetes, gestacional, quando ela, né, vai parir, enfim, o bebê chegou ao Uhum. mundo, essa diabetes vai para a vida? Ela tem um aumento de risco, tanto ela e o bebê, Aham. Não, né. mas aí depois ela Depois ela ela aí ela adquiriu a diabetes e já era, ou não, não, ela regride? regride, mas ela Ah, aumenta o risco dela de ter o diabetes ao longo da vida e a ah, criança também. a A criança criança ela não nasce também, diabética, mas ela tem um risco aumentado uma de propensão a ter. Ah, não sabia disso. a pressão alta ela tende a melhorar, tende a melhorar. A gente sempre tem um cuidado extra nas primeiras 2 semanas, né, pós-parto com a pressão alta, e depois a tendência é que isso melhore. Mas por que que ocorre esse problema da pressão alta durante a por exemplo, eu nunca tive, não tenho, minha pressão, nossa, sempre foi maravilhosa e continua sendo e Uhum. vai continuar se Deus quiser. Mas engravidei, e aí me deu a pressão alta. Por que que isso ocorre? Eu acho que hoje a gente tá cada vez mais, entendendo que é tudo culpa da placenta. Então, são fenômenos placentários, tanto da diabetes gestacional, quanto da pressão alta, que a gente entende com o nome como pré-eclâmpsia, acho que o pessoal mais Conhece, escuta né? esse nome de pré-eclâmpsia, né? Mas são fenômenos placentários que levam a isso. Às vezes a gente fala assim, a mãe não só come doce, por isso teve diabetes. Tem mulheres que vão engordar ali seus 20 quilos na gestação e não vão desenvolver diabetes, nem pressão alta. Tem mulheres que engordaram 4 ou 5 quilos e desenvolveram pressão alta e desenvolveram diabetes. Aham. Então não é uma Um mau condição, hábito da mãe, não é né? só culpa da mãe, é Tá. culpa da placenta da mãe. Mas isso já tem Tem estudos? muito estudo mostrando isso, muito estudo Caramba! mostrando isso. E como que muda? Como será que deve ter alguma coisa que dá para fazer, gente? Hoje a gente tem algumas medidas, preventivas para diminuir o risco, né. É claro que, pensando em diabetes gestacional, é interessante essa mulher ter um preparo do corpo antes de engravidar, né. Uhum. Ela evitar que ela esteja sobrepeso, Atividade atividade física, uma boa física, uma alimentação. nutrição adequada, isso Uhum, diminui riscos, uhum, diminui riscos. uhum. Agora vamos falar de mitos e verdades da Vamos lá. gestação? Comer sushi, hoje em dia, depois de tanto tempo que a mulher se, né, ficou, É, parou de comer sushi, só ela para engravidar. só para engravidar. É, Isso é fato, veja ou só, é o grande problema disso é um bichinho, um parasita chamado toxoplasma, né. O toxoplasma, ele habita o intestino do gato. Muita gente confunde com a leptospirose, que é do não rato, tem nada a tem nada a ver. ver. Então, o toxoplasma, ele gosta do gato, ele gosta de ficar dentro do intestino do gato. Uhum. Só que o gato evacua, e as fezes do gato têm o toxoplasma, e você pode comer coisas contaminadas com as fezes do gato. Então Hum. isso leva a gestante a adquirir a toxoplasmose, E o passar. toxoplasma, desenvolver a toxoplasmose, que passa pela placenta e causa danos seríssimos no bebê. Doutora, eu não tô grávida, já tô querendo parar de comer sushi só com Não, isso aí que você falou. eu acho que não é tanto assim, né. Eh, A gente nem para pensar nisso a hora que tá é, comendo sushi. o que eu falo para as Ou pacientes algo cru, né. é o seguinte, exatamente, não é o sushi, coitado do sushi, porque senão imagina no Japão, ia ter uma epidemia de toxoplasmose. Coitado, né, ninguém ia Exato. mais vender. Aí não adianta nada você não comer sushi, eu falo para os pacientes isso, não adianta você não comer sushi e comer fruta na feira, porque qual que é a chance da fruta que está lá exposta tá super higienizada? Não tá. Não adianta nada ela não comer sushi e almoçar num restaurante que ela tá acostumada às vezes do trabalho que é por quilo, e comer Uma salada. salada que pode estar infectada. Exatamente. Então, isso, tem que tomar cuidado, tem que ter uma super higiene em casa, principalmente, e fora tentar evitar. Tô desesperada para ir, quer correr o risco? Pelo menos vá num lugar que Que é você confie confiável na higiene do do lugar. restaurante, mas não é o peixe cru.
Não é o é peixe o cru ou a cru, carne crua, é o cru. a higiene da pessoa que manipulou aquele alimento. Existiam alguns trabalhos que falavam que os alimentos que eram congelados matariam o toxoplasma. Hã. Então, por exemplo, você vai comer uma carne, um churrasco, uma picanha, que também a gestante fala assim: "Ah, tem que comer bem passado". Se estava congelado, parecia que matava o toxoplasma. Não sei se isso é uma verdade absoluta. Entendi. Na dúvida, Na dúvida, não coma. não coma tão mal passado, vai, entendeu? Boa. Desejo de grávida, existe mesmo ou é mito? Existe, mas não tem uma explicação. A gente comer tijolo não pode ser um desejo? O tijolo é que você pegou num ponto que é importante. O tijolo tem muito a ver com anemia, Ah, né, então as gestantes com anemia tinha mais vontade de comer tijolo, né. Mas assim, o desejo gestacional é uma coisa que ninguém não tem explicação, mas não nasce com a cara daquilo que você não vai nascer com cara do não vai tijolo, nascer né. com Mas mancha você de sabe que eu alguma tenho uma coisa. manchinha Ah aqui lá, na só porque eu falei. perna? Eu tenho. Isso aí é coisa muito antiga, acho que os jovens de hoje Não sabe o que não é isso. têm essa, É, a mãe não chega com isso para elas. aham, Mas eu tenho uma mancha aqui na perna que, minha mãe fala que ela queria comer chocolate e meu pai não foi comprar para ela, porque é aquela manchinha aham. marrom, tipo da Angélica, só que é atrás, graças a Deus, é atrás. Então, isso é mito. É mito, não tem nada a Não ver. tem nada a ver. Agora, É. e se minha mãe tem a mesma mancha que eu? O que que isso está relacionado? Pode ser coincidência e Hum, pode ser genética. alguma coisa genética, isso Ah, não, interessante, hein, gente? Bem mas não interessante. vai nascer com cara de Não, de cana de tijolo. açúcar, nada disso, de Boa. De melancia. melancia, já É, pensou? Agora, outro mito também que eu escuto muito é que quando a gestante enjoa demais é porque o bebê é muito cabeludo. Quando também isso é também é um mito. mito, também é Hã. um mito. O enjoo na gestação, ele tem a ver, principalmente no começo, com o aumento do beta-HCG, né, por isso que mães de gêmeos têm uma tendência a ter mais náusea, pelo aumento desse hormônio. E tem a ver também com o tempo de esvaziamento gástrico, que tem uma tendência a ser mais lento, né. A gestante fica toda mais lenta, então o intestino dela funciona mais devagar, o estômago dela funciona mais devagar, e às vezes você pode ter alguma má digestão, alguma indisposição gástrica que acaba, levando a esses quadros de náusea, mas não tem a ver com o cabelo. Entendi. Interessante também, porque falam Muito, tanto isso, né, você deve escutar horrores muito, isso, né. Agora para a gente encerrar, eh, esse assunto, quando tô grávida, qual é o momento ideal para eu já marcar uma Uhum. consulta com o meu obstetra? Lu, eu acho que assim, como é que você descobriu como que você tá grávida? Primeiro porque provavelmente atrasou a menstruação, alguma coisa nesse sentido, e você fez um teste de farmácia, deu positivo. Eu acho que tanto o teste de farmácia positivo e muitas vezes essas pacientes, elas fazem 5, 6 testes positivos, né, elas ficam vendo para ver se tem certeza. Tô mesmo, né. E o que eu falo pra gestante, é muito improvável que um teste positivo esteja errado. Hã, Porque se ele captou, partícula do beta-HCG, não tem outra não opção, tem você outra. está grávida. Se Tá. ele der negativo, pode ser que você esteja grávida, mas Aham. se positivo, eu tenho certeza que você está grávida. E elas mandam mensagem para fazer o exame de sangue que elas querem confirmar. Precisa? Não precisa, mas Que normalmente eu bom. mando, Aham. faz, e aí assim que sair esse resultado, vai no Já vai, consultório para a gente começar o os exames pré-natal. iniciais, para a gente bater um papo. Então agora eu quero que você passe, olhando para aquela câmera, um conselho para as futuras mamães que estão aí nos assistindo e que estão pensando em engravidar aí nesse ano, no decorrer desse ano de 2025. Olha, eu acho que assim, a primeira coisa tem 2 formas de pensar. Você pode se planejar, né, e fazer tudo certinho, tendo uma orientação nutricional adequada, tendo um controle de peso, vendo suas doenças crônicas para ficarem todas, de acordo, para engravidar no melhor cenário possível. E tem também uma forma de pensar, Lu, que é o seguinte: aquelas mulheres que pensam demais acabam adiando, 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 e chega um momento que não dá mais. Não dá Ou mais. parte para uma fertilização. É. Eu sou um caso desse. Eu trabalhei por 20 anos na televisão.
E de fato eu priorizei a minha carreira, É. porque, cara, eu estava em plena ascensão, trabalhando numa filial da Rede Globo, puxa, eu estava no Uhum. auge, não podia parar É. para ser mãe, né. E aí quando bateu 38 anos eu falei: "Caraca, não tive filho, não congelei, não fiz nada". Aí eu fui tentar ver, né, sobre congelar, sobre essas coisas, mas minha vida estava tão maluca que eu falei: "Ah, depois eu vejo isso, É. o depois vejo isso", já se passaram 10 anos, né, hoje com quase tô com quase 49, eh, e hoje eu tenho a plena consciência Mas isso é o mais que tá comum, tudo meu, bem. é o mais comum. O tempo passa muito rápido e as pessoas não percebem, Então, né, mulheres, cuidado, o tempo passa passa rápido, não rápido. pense muito. Doutor, foi um prazer bater esse papo. Obrigado, Quero que Lu. você volte aqui, porque eu acho que o tema menopausa também é um tema bacana para a gente trocar uma ideia aqui. Legal, vamos Até sim. porque daqui a pouco eu estou entrando nela e eu quero Vamos falar saber disso, tudo. vamos Pode falar disso. ser? Pode ser, Então tá vamos bom. falar disso. Manda um recado então falando para as pessoas seguirem o arroba da Pessoal, clínica. seguem a gente tem o canal no YouTube, que é o Clínica Progin, né, que a gente tem o podcast lá. No Instagram também siga o arroba Clínica Progin. E dentro do Instagram da Progin tem o meu pessoal, que é o Fábio Califre, e o da minha esposa, que é a doutora Lília Califre. É isso aí. Valeu, Obrigado, hein? doutor. É isso aí, ó. Cadeira tá aqui esperando para você vir bater um Venham. papo comigo. Um beijo. Tchau.